Meu nome é Alessandra e eu vou apresentar o meu estágio, que é o estágio obrigatório 2, aplicado no ensino fundamental. A área de concentração, então, escolhida, metodologias de ensino, e o tema, então, é a importância do processo de avaliação. A justificativa da escolha do tema se deu pelo fato de que eu observei que essa questão da avaliação ela é deixada de lado. É como se ela não fizesse parte ali do processo de ensino-aprendizagem ao longo do ano letivo. Ela não é vista com a importância que realmente ela tem. E dessa forma, muitas vezes não se chega nos resultados pretendidos, né? A gente não consegue aí alcançar a qualidade realmente que a gente precisa na educação dessas crianças aí, desses alunos do ensino fundamental aí dos anos iniciais. Os objetivos, então, foram, primeiramente, identificar quais são os métodos utilizados no ensino fundamental, depois, observar quais são os métodos mais utilizados naquela escola e, por último, então, verificar a eficácia destes métodos. Na fundamentação teórica, então, foram utilizados como referência as obras de Hoffman e também de Vasconcelos, que falam muito sobre a questão dessa importância de a gente levar a avaliação realmente ao nível de importância que ela tem. Pois ela é essencial durante o ano letivo, ao longo de todo o ano letivo, né? Onde ela precisa muitas vezes ser repensada, revista. A gente precisa sempre voltar e avaliar a forma que a gente está ensinando os alunos para ver se aquilo realmente está sendo efetivo, se os alunos estão aprendendo, né? Então precisa sempre voltar e avaliar o aluno, avaliar a metodologia. O professor precisa também se autoavaliar de tempos em tempos, né? Isso diariamente, inclusive, porque muitas vezes ele prepara a aula e ele chega para aplicar aquela aula dentro daquela metodologia que ele pensou ser a mais eficaz e ela muitas vezes não dá certo, né? Então ela precisa já naquele momento ser revista, repensada. Então o professor também tem essa função de se autoavaliar. E ele pode também fazer com que os alunos se questionem em relação a isso, né? Se eles realmente sentem que eles estão aprendendo, de que forma que eles gostariam de aprender, o que para eles é mais atrativo. Então isso também é muito importante. Sempre fazer essa análise e essa avaliação. Não só aplicar uma prova escrita, uma prova oral, não só se basear nesse tipo de avaliação. A avaliação, então, para Vasconcelos, ela precisa ser vista como um todo, né? A gente tem que avaliar o aluno não só nas suas notas, mas também como ser humano, né? Precisa avaliar aí o que ele já sabe, o conhecimento prévio, né? Aquilo que ele já aprendeu no seu convívio familiar, no seu dia a dia, fora do ambiente escolar. E também conseguir trazer isso para dentro da escola, então, mesclando aí com as propostas pedagógicas da escola, né? Do próprio professor aí em sala, para que também possa trazer, então, melhores resultados. E a autora Jussara Hoffman, ela nos diz que a avaliação ela é dividida em 3 etapas, né? Então, existe a avaliação diagnóstica, a formativa e a de resultados, que seria basicamente 3 etapas distintas aí, né? Então, a primeira etapa, que é a avaliação diagnóstica ou de sondagem, ela é importante para a gente aplicar num primeiro momento, ali no início do ano letivo, que através dessa avaliação, que pode ser feita uma sondagem, né, uma pesquisa aí com os alunos para saber o que eles já aprenderam nos anos anteriores, qual que é a realidade deles, a questão cultural, né? Então é imprescindível fazer essa pesquisa, né, em forma de avaliação, assim chamada, para que a gente possa conhecer a realidade daquela sala de aula onde vamos atuar. Depois, no segundo momento, é a avaliação formativa. Essa avaliação, ela tem por objetivo analisar ao longo do ano o que o aluno está aprendendo, de que forma ele está aprendendo, se a nossa metodologia ela está sendo eficaz ou não, né? Se através da nossa forma de ensinar, da nossa forma de dar aulas, se ela é realmente atrativa, se ela está trazendo bons resultados ou não para aquela sala de aula. Por isso é importante o professor, cada ano, ele mudar a sua didática. Não tem como você aplicar a mesma metodologia, fazer as mesmas avaliações, os mesmos procedimentos com turmas diferentes. Isso não tem como, né? Todo ano o professor precisa também se reavaliar. E por fim, então, temos aí a avaliação de resultados. Essa sim, então, visa buscar os resultados obtidos ao longo do ano letivo. Então, ali entra também a aplicação de provas, todo tipo de avaliação que você faz realmente para buscar saber se aqueles alunos aprenderam ou não tudo aquilo que eles precisavam ao longo daquele ano letivo. Falando um pouco sobre a metodologia, então. Essa pesquisa se deu através de cunho bibliográfico, né, como já mencionei, através de pesquisas com autores, enfim, livros que tratem sobre esse assunto, então, das avaliações. Encontrei também livros dentro da própria escola que me auxiliaram também a montar esse trabalho, para entender também um pouco sobre como a escola trabalha a questão da avaliação. O estágio, então, ele foi realizado na Escola Municipal Ribeirão dos Russos. É uma escola pequena, né? Ela atende 35 alunos no total, desde primeira até terceira série,
do ensino fundamental, ali dos anos iniciais. E durante toda a regência, eu busquei observar esses alunos, né? No primeiro momento, observar como que a professora regente trabalha com esses alunos, o que ela faz para avaliá-los, né? Então, o que ela fez durante aquela semana ali em que eu observei a turma, em que eu observei a metodologia, a forma que ela trabalha, com esse enfoque sempre na questão da avaliação. E falando um pouquinho sobre como eu trabalhei, então, essa parte da avaliação. Como eu já falei, eu busquei observar o tempo todo os alunos, aqueles que apresentaram dificuldade, eu readequei as aulas, os métodos, né? Sempre buscando fazer com que todos conseguissem entender de fato o que eu estava trazendo ali de assunto para eles. Observei também a questão do comportamento, porque ela me diz muito sobre a forma como os alunos aprendem, né? E eu também trouxe bastante para eles essa questão deles se autoavaliarem, né? Para que eles façam isso desde o ambiente escolar até a vida fora da escola. Então, eles também, como seres humanos, para que eles possam sempre olhar para si mesmos, fazer uma análise, uma avaliação de como que eles estão evoluindo, né, como seres humanos, como alunos, como filhos, enfim, em todos os seus relacionamentos, para que futuramente eles já tenham essa capacidade, né, de ir se ajustando, ir se adequando conforme as necessidades, também no ambiente de trabalho, relações interpessoais, né? Então, eu considero isso bem importante. Na parte da observação, então, eu já adiantei um pouco essa parte, né, falando sobre a escola. Então, ela tem 3 turmas, né, primeiro, segundo e terceiro ano, matutino. No período da tarde, às quartas e sextas, a escola tem um contraturno, onde nas quartas os alunos têm aulas de artes, né, e nas sextas eles têm um reforço aí na questão da alfabetização. Falando, então, novamente sobre a regência, sobre os planos de aula, então, que foram elaborados conforme o cronograma da professora regente, então, ali do segundo ano, onde basicamente ela tem, cada dia da semana, ela aplica uma matéria. No último dia eu consegui mesclar, então, 2 matérias, mas eu fiz conforme o cronograma da professora, então, iniciando ali no primeiro dia da regência com aulas de português, onde eu trouxe para os alunos a contação da história dos 3 porquinhos, e eu trabalhei com essa história a semana inteira, em cima de todas as matérias, né? Então, na segunda-feira, fizemos a leitura em conjunto, identificamos palavras que até então, para os alunos, eram palavras desconhecidas, a gente buscou, então, os sinônimos, o significado dessas palavras, tentamos montar algumas frases, então, para ver aonde que elas se encaixavam. E depois fiz um ditado para os alunos com algumas palavras também, um pouco mais difíceis ali, dentro desse conto. No segundo dia de aula, então foi aula de matemática, foram aulas de matemática, eu trouxe para os alunos casinhas impressas de madeira, tijolo e palha, os bonequinhos dos 3 porquinhos e o lobo mau. Para que com esse material de apoio, primeiro eles fizeram um recorte, então ali também eu já avaliei o capricho deles, o cuidado com esse material, né? Então, em seguida, se eles já conseguiram identificar para que servia aquele material, então todo momento eu sempre busquei observar. Eu sou muito de observar primeiro os alunos, né, para depois a gente conseguir ir adequando ali as aulas, a metodologia, enfim. Então, depois que eles recortaram, então eles utilizaram esse material para fazer os cálculos de multiplicação, de adição, subtração, divisão, enfim, dentro do tema da história dos 3 porquinhos, né? Então, eu coloquei situações matemáticas, que eles fizessem cálculos referentes a quantas casas cada um porquinho construiu, quanto tempo levou, então essas questões. E eu observei, assim, bastante dificuldade nos alunos em compreender essas situações, problema. Então, eu sempre tentei explicar de uma forma diferente, tentei acompanhar um por um, dei dicas, então o tempo todo eu estava atenta para ver se realmente eles estavam entendendo. Depois, chamei eles para o quadro, então a gente resolveu juntos, né, essas questões ali. E, como eu falei, sempre buscando avaliar e ver se eu estava fazendo alguma coisa de errada ou se eles estavam num nível que ainda não aprenderam aquilo que estava dentro do planejamento ali para o terceiro trimestre, né? Que era a introdução, então, da multiplicação. Até fiz uma breve explicação. A professora também, na semana da observação, havia feito uma introdução ali na questão da multiplicação, né? Da operação matemática multiplicação. Mas me pareceu que eles ainda ficaram com bastante dúvida e dificuldades. Então, a professora vai precisar dar continuidade, então, para aprofundar mais, né? Para que os alunos se familiarizem aí mais com a matemática, né? Depois, no terceiro dia, ciências. Então, eu trouxe para eles a questão dos acidentes domésticos com crianças, né? Então, eu perguntei para eles qual era o acidente que havia acontecido ali na história dos 3 porquinhos, que no caso foi o acidente com o lobo mau, que foi uma queda e uma queimadura. Então, foi uma aula bem bacana, porque eles participaram, eles queriam contar o que havia acontecido já na casa deles, de acidentes, né? Então, a gente conseguiu trocar bastante ideias, eles foram muito participativos, foi uma aula muito boa, muito produtiva. No dia seguinte, então, foi geografia, onde eu tentei trazer para eles essa questão também, que nem ali no caso dos 3 porquinhos, deles construírem a sua casa, formar um bairro, e a gente identificar tudo que faz parte realmente de um bairro, de uma comunidade, e no final eu pedi que eles fizessem um desenho também, né? Um desenho mais livre, para ver se eles tinham entendido realmente o que faz parte aí da comunidade, o que é importante, tudo que precisa ter para que realmente a gente
tem as nossas necessidades atendidas, né? Desde uma delimitação de um terreno, um muro, a energia elétrica, enfim, tudo que faz parte aí da construção de uma casa e depois também ampliando isso um pouco para a questão ali de bairros, né? E por fim, então, história e ensino religioso. No ensino religioso, então, eu falei novamente sobre a história dos três porquinhos, e nesse último dia de aula, eu pedi que eles também se avaliassem novamente e me dissessem com qual dos três porquinhos eles se identificaram mais ao longo daquela semana. Se eles foram aquele porquinho preguiçoso, que fez uma casa de palha e quis logo terminar a casa para poder brincar, ou se eles foram aquele porquinho ali intermediário, né, que tentou fazer uma casa um pouco melhor, mas que também só estava com pressa para ir brincar, enfim, para fazer aquilo que mais gosta, ou se eles realmente se consideram o porquinho mais velho, aí o irmão mais velho, que já tem mais sabedoria, que já é mais dedicado, que buscou dar o seu melhor primeiro, né, para realmente ter uma casa mais resistente, que buscou fazer uma boa base, um bom fundamento, para que depois, em cima disso, conseguisse aí construir uma casa mais segura. Então, trazendo isso para a área da educação, né, para eles também como seres humanos, se eles estão agindo dessa forma na vida deles, né, em sala de aula, fora da sala, na relação com os colegas, como que eles se enxergam. Então, foi bem bacana também, porque teve alguns assim que ficaram, poxa, realmente eu preciso me dedicar mais. Então, trouxe para eles essa reflexão, né, de valores, de comportamento. Então, também foi bem legal. E dentro da história, então, a gente trabalhou um pouquinho essa questão do tempo, né? Quanto tempo leva para construir uma casa? Quanto tempo leva para a gente fazer uma atividade em sala de aula, para a gente se dedicar? Então, essa questão também de horas, eu elaborei um relógio, né? Um reloginho dinâmico aí, bem legal. Também tentei explicar para eles, né? Como eles fazem a leitura das horas num relógio analógico, né? Então, também foi uma aula bem bacana. Eu considero que foi muito válida essa experiência aí do estágio. Trouxe realmente essa questão, assim, né? De sempre estarmos nos avaliando. Então, essa experiência do estágio, ela foi muito válida para mim. Eu reafirmei uma das minhas maiores preocupações em sala, que com certeza vai ser sempre conseguir alinhar, né, tudo que eu preciso passar para os alunos, né, a forma como eu vou trazer isso para eles é sempre uma preocupação para mim de que realmente todos aprendam, de que todos entendam e que eles possam estar sempre num nível próximo entre eles, né, porque muitas vezes é difícil a gente conseguir atender a demanda individual né, dos alunos ali. Isso é complicado quando a gente tem uma turma grande. Ali, no caso, eram 11, mas, de repente, eu entro numa sala onde eu vou me deparar com 20, 30 alunos, então eu sei que vai ser uma dificuldade que eu vou ter de realmente conseguir conciliar ali uma metodologia, né, uma forma de abordar um assunto, trazer uma aula que realmente todos se interessem, que todos aprendam, né? Então, eu vou sempre buscar voltar e fazer essa análise, essa avaliação. Eu vou sempre estar me avaliando constantemente para sempre buscar me adequar à realidade de cada sala. Isso eu vejo que eu percebi assim ali no estágio, que é uma dificuldade também que os professores têm, né? Seja às vezes por falta de um suporte do próprio sistema, né, de educação, de uma equipe realmente que esteja acompanhando isso, né, que esteja mais próxima da sala de aula ali, ou às vezes até mesmo o próprio profissional, ele acaba se desmotivando com essas questões e ele às vezes não sabe como proceder. Então eu vejo assim que isso precisa ser urgente repensado, né? Então a conclusão a que eu cheguei no caso é que esse processo de avaliação ele é importante, sim, ele faz parte do processo de ensino-aprendizagem, mas que ele precisa de fato ser tirado do papel e colocado em prática, né? Caso contrário, os resultados aí que a gente precisa não vão ser obtidos. Nós vamos chegar aí final de ano sem saber se o aluno realmente aprendeu o que ele precisava. A gente não vai nem conseguir avaliar esse aluno porque a gente não observou, a gente não parou, a gente não voltou, às vezes para trazer de novo questões que ficaram pendentes, assuntos que não foram bem entendidos, muitas vezes eles são atropelados, enfim. Às vezes o professor não consegue seguir aquele plano de aula que ele elaborou, isso na prática muitas vezes ele não consegue trazer isso para a sala de aula. Então, eu acho que é extremamente importante sempre voltarmos lá onde a gente teve dificuldade, fazer essa análise e repensar aí propostas pedagógicas mais eficazes, porque os métodos avaliativos, eles realmente são eficazes, desde que saibamos colocá-los em prática. Aqui as referências, então, depois aqui eu coloco o link da apresentação, e por fim, a frase que eu acho que é muito compatível com o que eu estou buscando, que é aprender cada vez mais para ensinar cada vez melhor.